Nessa aula, é muito importante você entender e conhecer o seu vendedor. Se você não tem equipe, trabalha sozinho, ou se você trabalha numa equipe e não tem esse hábito, ou o líder não é uma pessoa que fica entendendo, ou querendo entender, ou treinar, você tem que olhar você como indivíduo, você fazendo para você, você cuidando de você. Então você precisa conhecer você, ou se você tem uma equipe, você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa treinar o seu pessoal. No caso, não tenha, você precisa se treinar. Lê um livro por mês sobre vendas, sobre o que você faz. Você precisa levar treinamento para a sua equipe. Se você não tem recursos, se sua empresa não tem recurso para treinamento, você, como líder, começa a ler um livro, passar um resumo do livro para a sua equipe. Esse treinamento é dado, é 0800. Se você nem quiser comprar um livro, você baixa um PDF do livro que você acha interessante sobre uma lacuna de treinamento, sobre a necessidade de um treinamento para a sua equipe e treine a sua equipe. A única coisa que você vai precisar é de motivação, ação e colocar a mão na massa. Você precisa treinar o seu pessoal. Você, como vendedor, precisa se treinar. Por isso que esse workshop chama Como se preparar para vender todos os dias. Você precisa se preparar para vender todos os dias. Só que para isso você precisa ter um autoconhecimento sobre como você vende e conhecer a sua equipe. Dê feedback para as pessoas. Você precisa dar resposta para as pessoas sobre o serviço que ela está prestando, sobre as vendas que a sua equipe vem realizando. Eles precisam receber feedback. Eles precisam entender se eles estão acertando, se eles estão errando. Eu já vi pessoas dispensar vendedores e na hora da venda comunicar que ele não vinha atendendo a expectativa. Aí o vendedor, isso aconteceu, do vendedor perguntar para o líder, mas por que você não foi me pontuando o que eu precisava de melhorar, que eu melhorava? Então, gente, existe esse grande erro de não dar feedback, não dar resposta para a sua equipe, não dar resposta sobre o que ela está fazendo, se está sendo assertivo, se não está, se está precisando de correção, se está precisando de treinamento. Então, dê feedback para as pessoas. E se você não tem uma equipe, você precisa de dar esse auto-feedback. Você precisa olhar no espelho, você precisa ter uma introspecção, você precisa analisar o que você está fazendo de certo, o que está dando resultado, não está dando resultado. Você precisa ter um processo de autoliderança. Se você trabalha sozinho ou se sua equipe não proporciona para você um treinamento adequado. Pratique o follow-up. Você precisa acompanhar todo o processo de venda. Você precisa acompanhar toda a sua equipe. E no caso, você como vendedor, você tem que se acompanhar. Você tem que criar uma jornada. Você tem que criar uma planilha. Você tem que desenvolver todo o seu processo. Você tem que acompanhar o seu processo. E se houver necessidade de melhoria nesse processo, você que tem que aplicar. Então, se você analisar tudo o que eu disse anteriormente, todo o processo de se preparar para vender todos os dias, coloca você como protagonista do processo de venda. Você, para atingir um grande objetivo em vendas, você precisa assumir o protagonismo. Você precisa assumir e não terceirizar nada que está te impedindo a vender. Você tem que assumir isso. Só que para isso você precisa fazer um acompanhamento. Ok? Coloque as pessoas certas no lugar certo. Você precisa identificar na sua equipe cada pessoa certa no lugar certo, com treinamento adequado, com recurso adequado, com sistema adequado. Você precisa identificar, você como vendedor, você está fazendo parte dessa equipe, você se sente pessoa, você sente que você é importante nessa equipe, você se sente valorizado nessa equipe, você quer estar nessa equipe. Você como vendedor tem que fazer essa pergunta. Você tem que sentir se você é ou não importante nessa equipe, mas partindo de você. E depois você constrói um processo de estar no lugar certo. As 4 empresas que eu trabalhei, eu me posicionava onde eu queria estar, para estar no lugar certo, para não depender de um líder identificar onde eu deveria estar. Eu sempre fui intraempreendedor, eu sempre tive uma análise de gerente, de dono, de diretor.
Por quê? Porque eu me colocava no lugar certo. Por quê? Para realizar as tarefas com mais exatidão, com mais qualidade, com mais performance. Focando em quê? Em resultado. Você só dá resultado quando você entende que você está no lugar certo. Você está fazendo o que é certo. Não é estar num lugar maravilhoso, no jardim do Éden, no paraíso. Não é isso. É você estar num lugar que você fala assim, aqui eu me sinto confortável no sentido de me empreender, no sentido de treinar, no sentido de me dedicar. Não é conforto de não produzir. É sentir e falar assim, não, aqui é minha pegada, aqui eu vou vibrar, aqui eu vou vender, aqui eu vou executar. É nesse contexto que é colocar as pessoas certas no lugar certo. É onde a pessoa, ela dá o melhor de si naquele ambiente. Ok? Identifique o que motiva cada um na sua equipe. Você precisa identificar o que cada colaborador da sua equipe faz com que eles brilhem mais. Porque cada um precisa de um tipo de recompensa. Um precisa de dinheiro, outro precisa de aumento de salário, um precisa de bônus, outro precisa de férias, um precisa de reconhecimento, um precisa de conselho. Então você, como líder, essa é a sua responsabilidade, de identificar o que motiva cada um. E se você não tem um líder e trabalha sozinho com vendas, você precisa identificar o que motiva você, o que faz você todos os dias acordar de manhã e trabalhar até a noite com motivação, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. Mas você precisa entender onde que você vai identificar o motivo que faz com que você fique motivado o máximo possível. Ouça seu pessoal. Dê feedback sim, mas você precisa ouvir o seu pessoal. Você precisa treinar o seu ouvido, treinar a sua mente a ouvir. Quanto mais você ouve a sua equipe, quanto mais você ouve os seus clientes, os seus fornecedores, mais você aprende como fazer melhor o que você propôs a fazer. Quanto mais você aplica esse estado de humildade, ouvir é o estado de humildade, de dar importância no que o outro está falando, dar importância na opinião, na sugestão do outro, e isso faz com que você aprenda muito, que isso acelere demais o seu processo de vendas, o seu faturamento da sua empresa, o seu processo de melhoria contínua. Então, ouça seu pessoal. Deixe seu pessoal conhecer você. Uma das coisas que me fez crescer como líder, como gestor, toda vez que eu estava gerindo uma equipe, eu pensava, será que eles estão me conhecendo tudo que eu quero para essa empresa? Será que eles estão identificando todo o processo que eu estou construindo de meta, tudo aquilo que a empresa precisa atingir como objetivo principal definido? Porque isso chama afinar a comunicação. Quando você deixa o seu pessoal conhecer você, sobre o que você pensa, sobre o que você planeja, quando você compartilha com as pessoas o que você pensa sobre as suas vendas, sobre os seus negócios, você cria uma comunicação assertiva. Você cria laços com sua equipe. Você faz com que as pessoas fiquem engajadas, compre a sua ideia. Então não adianta você, com autoritarismo, por ser dono da empresa ou ser gerente, achar que você está numa posição que você cobra e o resultado vem. E você sabe que o resultado não vem. Você precisa deixar o seu pessoal conhecer você, conhecer suas ideias, conhecer seus métodos. Você precisa deixar que as pessoas entendam o porquê que você faz o que você faz. O porquê que essa meta existe. Toda meta tem que existir um porquê por trás. O porquê que você faz o que você faz. Ok?